Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Kelly e vim com a aula de matemática para as turminhas do 4º ano do projeto Recomposição da Aprendizagem. E a aula de hoje é a aula 02, falando um pouquinho, aprendendo um pouquinho, até relembrando sobre multiplicação. Vamos lá? Então, vocês correm aí na casa de vocês, peguem um caderno, um lápis e uma borracha, para que a gente anote tudo que a gente for fazer aqui, tá? A gente vai resolver algumas questões e vocês vão colocar aí no caderno. Por exemplo, número 1, eu coloco o número 1 e a letrinha que for corretamente resolvida aqui. Por exemplo, letrinha B. Então, 1B. Segunda questão, eu coloco o número 2 e a letrinha correta. Por exemplo, letrinha C. Com a letrinha correta. Combinado? Porque no final a gente vai preencher uma folhinha de gabarito, que é a folhinha que vai ter as questões e a letrinha correta e que vocês utilizam bastante nas provinhas Brasil, nas provinhas da Amodep, seja na sala de aula que as professoras fazem prova e vocês precisam preencher, conhecer, tá? Como é que se faz um gabarito, como se preenche uma folha de gabarito. Combinado? Então vamos lá. Multiplicação. Mas o que é multiplicação? O que é que trabalha? O que é que se faz? Então, multiplicar é aumentar a quantidade, é adicionar parcelas iguais, é uma maneira de simplificar a adição. Por exemplo, ó, se fizermos a adição aqui de, por exemplo, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então, aqui a gente observa que tem vários 6 aí, ó, 4, 6. Então, essa quantidade aí, certo? São 6 parcelas iguais. A gente está somando essas parcelas aí para obter um total, que esse total, no caso, é 24. Então, observe que a gente tem 4 parcelas iguais, que é esse 6 aí embaixo que a gente está somando, tá? Também na multiplicação, a gente pode fazer assim, ó. Se multiplicarmos o número 6, que foi aquele que apareceu 4 vezes ali, ó, o número 6, pelo número de parcelas, certo? Pela quantidade de números 6 que apareceram, que foram 4, a gente vai encontrar, certo? O resultado da multiplicação de forma direta. Então, 6, o número que apareceu, vezes, que esse sinalzinho está aparecendo para vocês aí, esse xizinho é o vezes, tá? E o 4 é a quantidade de 6 que apareceu, foram 4 vezes. 6 vezes 4, 24. Então, observe que tanto pela adição de parcelas iguais, quanto pela multiplicação direta, a gente obteve o mesmo resultado, que foi 24. Então, é importante, tá? Vocês aprenderem, vocês estudarem a tabuada para que vocês consigam resolver os problemas de multiplicação, porque vai surgir vários números grandes que a gente não vai estar podendo contar com os dedos, com as bolinhas. Então é preciso que a gente aprenda a multiplicação e que a gente estude, tá, a tabuada, a gente conheça a tabuada. Então, ideias de multiplicação. Além da ideia de parcelas iguais, que foi aquele que a gente somou 6 mais 6 mais 6 mais 6, foram as parcelas iguais, existem ainda mais ideias que podemos encontrar a multiplicação. Mas de que forma? De que outra forma, professora? Podemos através da proporcionalidade, podemos também através do raciocínio combinatório e através da organização retangular. Professora, agora a senhora endoidou a minha cabeça, eu não sei mais nem como é que eu faço. Calma, que a gente vai entender cada uma dessas ideias que a gente pode chegar no resultado lá. Vamos lá? Primeiro caso aqui, a gente trouxe um problema e esse problema é de proporcionalidade, certo? Ó, em uma festa de aniversário estavam presentes 4 crianças. Cada criança ganhou o mesmo número de balões, sendo 3 balões cada criança. Quantos balões ganharam as crianças? Então, observem que é proporcional a quantidade de balões para cada quantidade de crianças. Vamos ver aqui na prática. Observem aí a imagem que está aparecendo para vocês. Temos 4 crianças.
Ali, a menininha de vermelho, a menininha de rosa, o menininho com o macacão ali, o jeans bem escuro e o jeans bem clarinho ali. Então, temos 4 crianças, certo? E cada uma dessas crianças recebeu de forma igual ali 3 balões cada uma. Então, é proporcional o número de pessoas, no caso as crianças, para os números de balões. Então, cada criança ficou com a quantidade igual ali. Entenderam? Então, essa é a ideia. Então, 3, que é a quantidade de balões, eu coloco lá o número 3, vezes o número de crianças que tem, que vai ser igual a 24. 3 vezes 4, 24, certo? Agora a outra ideia que a gente pode resolver é através da configuração retangular. E como seria isso, professora? Vamos lá. Para essa ideia aqui da configuração retangular, precisamos lembrar de um retângulo. Essa aí é o formato de um retângulo com linhas e colunas. Linhas, certo? Linhas e colunas, tá? As linhas aí, tá mostrando para vocês, e as colunas. Dessa forma, é bem mais fácil a gente resolver o problema do que a gente resolver de várias quantidades aleatórias lá, de docinhos, por exemplo. Então, ficaria mais fácil a gente resolver através da quantidade de colunas vezes a quantidade de linhas ou vice-versa. Quantidade de linha vezes a quantidade de colunas, tá? Vamos lá, linhas, mostrando para vocês aí, e as colunas, certo? Como é que a gente faria? Exemplo, quantas linhas tem? 3. Por isso que esse número 3 aí é a quantidade de linhas que tem, vezes... que esse sinalzinho está aparecendo aí, o xizinho. Colunas, são 5 colunas. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 vai dar o mesmo valor, não vai ter alteração nenhuma. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é 15. Tanto eu posso multiplicar linhas com colunas, como coluna com linhas. Então, essa daí é 15, tá? Então, essa é uma configuração retangular. É muito mais fácil, grandes quantidades, a gente resolver desta forma, certo? E combinação. Como é que a gente faria, certo? Descobriria os valores através da combinação. Simples. Olha, observem aí esse probleminha. Luzia, certo? Tem 3 saias. Tem uma saia vermelha, uma saia laranja e uma saia amarela. E, além disso, ela tem 5 blusas. Tem ali, olha só, blusa verde, rosa, roxinha, laranja, um rosinha mais bebê, bem clarinho. São 5 blusas. Ela quer saber aqui o problema, ó, quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir. Então, ela vai pegar lá a primeira saia vermelha e vai utilizar com todas as blusas. Depois, a saia laranja com todas as blusas e a saia amarela com todas as blusas. A gente vai descobrir, certo, as maneiras que ela pode estar utilizando essas roupas, tanto as saias quanto as blusas. Mas como seria isso na prática, professora? A senhora está falando aí, eu não estou associando. Quando tem imagem é mais fácil a gente associar, né? Vamos lá, ó. Cada blusa combina com as 3 saias. A gente pode fazer dessa forma, olha só, para ficar mais fácil para vocês. Primeira tentativa aí, ó, a blusa lá, o casaco de manga comprida, verde, com as 3 saias. A segunda opção, lá o vestido, ou essa blusa grande aí, tá? É um vestido, vamos dizer que é uma blusa grandona, enorme, rosa escuro, com as 3 saias. A terceira opção, a blusinha roxa, com as 3 saias. Quarta opção, a blusa laranja com as 3 saias. E a quinta opção que a gente pode fazer lá, certo, de vestir essas roupas, é o casaquinho rosa com as 3 saias, tá? Olha só essas opções. Então, como é que eu faço? Simples. O que é que a gente faz? 5, que é a quantidade de blusa, vezes a quantidade, tá, de saias. Quantas saias tem? 3. 5 vezes 3 é igual a 15. E aí, a gente resolveu através da combinação. Então, vamos lá colocar em prática essas questões aqui, essas dicas que eu trouxe para vocês. Primeira questão, coloca no caderno aí, número 1. Carolina vai passear no shopping com a sua mãe, mas não sabe o que vestir. Ela possui 2 calças,
certo? Aí tá aparecendo aí a calça azul e laranja. E 3 blusas, a rosinha, a azul e a verde. De quantas maneiras Carolina pode se vestir com essas roupas? Olha só aí a ideia de combinação. Letra A, 4. Letra B, 6. Letra C, 8. Ou letra D, 10. Quantas formas? Volta aí para o problema para a gente fazer. Ó. Primeirinho a gente faz o quê? Coloca a calça ali. Só tem 2 calças. Primeira calça, a jeans lá, azul escuro. A gente pode utilizar com a blusa rosa, a blusa azul e a blusa verde. Então, temos essa opção. Com a calça laranja, a gente pode usar também com a blusa rosa, com a blusa azul e com a blusa verde. Pronto, a gente já fez aí a combinação dessas roupas. O que é que a gente faz? A primeira calça lá com as 3 blusas, a gente tem 3 possibilidades de usar essas roupas. Com a segunda calça, a gente também tem 3 possibilidades também de vestir essas roupas de formas diversificadas. E o que é que eu faço? Simples. Agora, depois que eu fiz essas possibilidades, eu somo 3, que é a primeira possibilidade, mais 3, que foi a segunda possibilidade com a segunda calça. 3 mais 3 é igual a 6. Então, qual é a letrinha correta? Letrinha B, tá? Mas também eu posso resolver através da multiplicação. Muito mais fácil do que a gente tá desenhando, vendo as combinações. De que forma? Simples. Eu pego lá, ó, 2, essa quantidade aí embaixo de 2, número 2, representa a quantidade de calças. 2 calças vezes a quantidade de blusas. Quantas blusas tem? 3. Então, 2 vezes 3, 6. Observaram aí que deu o mesmo valor? Então, a letrinha correta é a letrinha B. Coloca aí número 1, letrinha B, como a letrinha correta. Vamos para a próxima? Segunda questão. Observe a imagem abaixo e responda. Observem aí o tabuleiro de damas, certo? O tabuleiro de damas que aparece na imagem. Quantas casas ele possui? A, 10, B, 20, C, 50 ou D, 100. E aí, quantas casinhas tem aí nesse tabuleiro de damas? Veja que o tabuleiro é grande, tem várias casinhas, tanto branca como preta. A gente pode fazer através da contagem 1 por 1, mas vai ser muito mais complicado porque a gente vai perder muito tempo fazendo isso. A gente pode resolver através de quê? Através daquela opção que eu dei, aquela dica lá, certo? Retangular. Como é que a gente faz aí? Vamos lá. Somando, aliás, a gente pode fazer dessa forma aqui. Deixa eu circular para mostrar para vocês, que é bem mais fácil do que eu só estar falando. Observem aí, ó. Primeiro a gente faz o quê? Circula aí as colunas. Quantas colunas tem? Tá aí de vermelhinho. E depois a gente vai ver que tem 10 colunas. Então, reserva esse valor aí. Depois, quantas, certo, linhas tem? Quantas linhas tem? Também tem 10 linhas. E o que é que a gente faz? A gente pode fazer assim, ó, 10, que é a quantidade de colunas, vezes 10, que é a quantidade de linhas que tem. 10 vezes 10, 100, certo? Fácil, não é? Muito melhor do que a gente contar uma casinha por uma. A gente ia demorar um tempão. Então, através dessa dica, fica muito, muito melhor. E a letrinha correta é a letrinha D. Coloquem aí letrinha D. Segunda questão, letrinha D no caderno. Vamos para a próxima, terceira questão. Minha irmã tem 17 anos. Meu pai tem o triplo da idade da minha irmã. Qual é a idade do meu pai? Letra A, 17. Letra B, 34. Letra C, 51. Ou letra D, 63. Então, vamos lá. Está falando que a minha irmã tem 17 anos, mas ele falou o triplo da idade. Quando eu falo triplo, é 3 vezes esse valor. Ou eu faço a soma desse valor 3 vezes, ou eu multiplico esse valor por 3. Vamos lá tentar as duas opções. Ó. 17 mais 17 mais 17. E qual é o valor? Aí é 51. A gente fez através da adição de parcelas iguais. Como também a gente pode resolver de forma direta? 17, certo? Que é a idade que a minha irmã tem, vezes o triplo. Quando eu falo triplo, lembrar, 3 vezes. Então, 17 vezes 3 é igual a... Por isso a importância de se saber a tabuada. 51.
Qual é a letrinha correta aí? A letrinha C. Coloque no caderno. Terceira questão, letrinha C como a letrinha correta. Vamos para a próxima? Quarta questão. Mamãe adora flores. Ela resolveu olhar seus 4 vasos de flores e percebeu que em cada vaso haviam 4 flores, tá? Qual o total de flores nos 4 vasos? Letra A, 8. Letra B, 16. Letra C, 20 ou letra D, 27. Qual é o valor aí que vai ser correto? Então, observem aí que ela falou, resolveu olhar seus 4 vasos. Então, olha só, 4 vasos aí aparecendo para vocês. E em cada vaso ela disse que apareceu 4 flores. Então, ó, o que eu faço? Somando parcelas iguais. Ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Já que eram 4 vasos e cada vaso com 4 flores. O que eu faço? Somo, que vai dar 16. Mas eu também poderia fazer através da multiplicação direta, já facilitaria muito o nosso tempo. Então, o que eu faço? A gente pode resolver assim, ó. 4, que é a quantidade de vasos que tem, vezes a quantidade de flores que cada vaso tem. 4 vezes 4, 16. Qual é a letrinha que tem aí 16? Muito bem, é a letrinha B. Então, quarta questão, letrinha B. Anota no caderno aí para que vocês não se percam. Vamos para a quinta questão e última? Vamos lá. Júlia adora peixinhos. Então, ela resolveu comprar 4 aquários com 7 peixinhos cada. Quantos peixinhos Júlia passou a ter? Letra A, 11. Letra B, 28. Letra C, 35. Ou letra D, 46. E aí? Observem aí que a gente tem os peixinhos, tá? Cada peixinho ali tem 7 peixinhos em cada um dos 4 aquários. Como é que a gente faz? Simples. A gente faz assim, ó. 7 mais 7 mais 7 mais 7. A gente somou 7 4 vezes através da adição de parcelas iguais. Depois que a gente fez isso, a gente vai para o total. Quanto é que dá? 28. Como também a gente pode resolver de forma direta? De que forma? A gente vai lá, ó. 4, que é a quantidade de aquários que tem, vezes 7, que é a quantidade de peixinhos que tem em cada um desses aquários. 4 vezes 7, 28. E qual é a letrinha aí que tem o número 28? É a letrinha B. Então, coloca aí no caderno. Quinta questão, letrinha B, com a letrinha correta. E aí a gente chegou no momento da gente preencher a nossa folha de gabarito. É aquela folha que contém os números aí na lateral, tá? O número de cada questão que a gente acabou de resolver, que foram 5 questões. E as letrinhas aí de A a D. Por que de A a D? Porque cada questão tinha as letrinhas A, B, C e D. A gente vai apenas pintar toda a letrinha correta de cada uma das questões. Por exemplo, primeira questão, letrinha B, eu pinto toda a letrinha B. Segunda questão, toda a letrinha D, eu vou pintar. Terceira questão, toda a letrinha C. A quarta questão, toda a letrinha B. E a quinta questão, toda a letrinha B. E assim fica a nossa folha de gabarito. A folhinha que vocês aí, se não tiveram contato ainda, vão ter, certo? Para vocês preencherem e colocarem as letrinhas, as respostas corretas de cada questão. E espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre multiplicação. E até a próxima aula. Beijos!